Boa noite. Nossa mensagem inicial: firmeza e constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Paulo, Coríntios 15, 58. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e a capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior do silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem um lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhes repousam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente, nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotam à boa nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no processo e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. O texto é muito claro. Ele nos diz que a prece ela é essencial para nos sustentar, mas que o grande exemplo que Jesus trouxe para a gente foi o trabalho. E que a prece ela nos ajuda, ela nos sustenta, mas nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para nos abrigar em templos, em casas, mas nós estamos aqui para trabalhar, para a nossa evolução e o auxílio do próximo. Então hoje é um texto assim para a gente ficar bem esperto de como nós estamos trabalhando no bem, como nós estamos auxiliando. E nós vamos agora, fazer a oração inicial, pedindo a ajuda da espiritualidade, para que possamos, sair daqui melhores do que chegamos e que todos os ensinamentos nos ajudem em nossa evolução. Quero entregar nesse Pai Nosso, de maneira especial, a nossa amiga Regina, que por muito tempo dirigiu essa casa, e pedimos também por todos os nossos assistidos, por todas as pessoas que pediram oração,
Que cada um aí dentro do seu coração coloque as pessoas que pediram oração, que vocês estão, né, mais alertas e preocupados essa semana, para que possamos juntos, né, trazer boas vibrações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o ato do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, assim seja, graças a Deus. Iniciar nossa palestra com a Eunice. Deus abençoe. Boa noite. Hoje eu trouxe pra gente a história da vida de São Lucas. Lucas, apóstolo, o evangelista. E é a ele que eu peço a permissão e eu peço que abençoe e que envolva cada um de vocês. Que traga para o coração de vocês a energia e a força necessária para os enfrentamentos. Esse estudo foi tirado desse livro, a primeira parte, que é Médico de Homens e Almas. Quem escreveu foi Taylor Caldwell, é uma historiadora, e ela levou 46 anos para escrever esse livro. Ela tira essas partes de manuscritos que ela consegue, históricos, daquilo que não foi publicado na Bíblia. Um deles é um diário particular de Lucas, outros são histórias que as pessoas contavam, e foi assim que ela foi montando esse livro. A segunda parte, que é a parte de Lucas já formado, médico, para quem não sabe, ele se formou em medicina, tirado do livro Paulo Estevão. Lá conta detalhes encantadores da vida dos apóstolos todos, em especial de Lucas. Lucas nasceu numa cidade chamada Antioquia, no sul da Turquia. Ele não era judeu. Era filho de Íris e Enéas. Íris era uma camponesa, uma colona, o que nós chamaríamos hoje da roça, casada com Enéas, um ex-escravo, que era um homem muito inteligente e foi tomado pelo seu senhor, dado a ele uma instrução para que ajudasse nos serviços contábeis da fazenda e das coisas que eles precisavam. O trabalho dele foi muito bom e ele foi liberto. Mesmo liberto, ele continua nessa fazenda trabalhando com o filho de quem o tinha libertado e se casa com Íris. A sua infância e a sua adolescência foi muito sofrida. Ele tinha sido torturado, ele tinha sido humilhado, ele tinha vivido experiências que são muito fortes para o psiquismo humano. Isso fez dele um homem rude, um homem que trazia muito sofrimento, mas que quando sai daquele sofrimento e consegue uma vida melhor, se torna arrogante, agressivo e repete todo o sofrimento que ele passou. Nem todas as pessoas aprendem com o sofrimento. Algumas repetem. Então, é uma pessoa que, por exemplo, viveu dentro de uma violência doméstica, dentro de situações abusivas, e quando ele se torna adulto, se torna consciente, dono das suas escolhas, ele se torna uma pessoa também agressiva, também rude, também abusiva. Assim era Enéas, pai de Lucas. Lucas nunca soube se o amava ou o que sentia por ele, porque ele sentia uma certa repugnância quando ele via o pai tratando mal as pessoas, principalmente os escravos, que ele tratava com a agressividade que ele, no passado, tinha sido tratado. A mãe era uma mulher de coração muito caridoso e um coração muito amoroso, que recebia esse marido com todo o seu carinho e afeto. Então, aquele comportamento do marido
e aquelas coisas que ele trazia, ela acolhia aquilo de uma forma amorosa e caridosa. Tinha um componente no psiquismo de Enéas que fazia com que ele contava muitas histórias mentirosas da sua trajetória, como se ele fosse grande, como se ele fosse muito vaidoso. Então ele contava pequenas mentiras, que todos ali sabiam que eram mentiras. E as pessoas não tinham muita paciência de ouvir aquilo, justamente porque eram mentiras. Íris não. Íris ficava atenta, ouvindo as histórias dele, com todo carinho, com todo afeto. E Lucas achava interessante como que ela tinha tanto carinho, tanta paciência com uma pessoa com aquela personalidade. E ele sempre perguntava e questionava a mãe, e a mãe sempre respondia: eu simplesmente o amo, meu filho. Eu simplesmente o amo. Era assim a resposta dela. Só que, num acontecimento trágico, porque eles moravam na beira de um rio, esse rio começa tempo de muita chuva, esse rio começa a subir, e uma enchente toma conta da casa de Lucas, e ele e a mãe conseguem se salvar, o pai não. Ele some na correnteza e nunca mais se deu notícia do que foi feito dele. Acredita-se que tenha morrido naquela chuva, naquela correnteza. Aquilo fez Lucas começar a ver todas as qualidades que ele não via quando o pai era vivo. O impacto da morte. Qualidades que ele não enxergava na convivência com ele. Na sua falta, ele reconhecia. Na sua falta, ele conseguia ver que havia coisas da personalidade do pai que também eram boas. Por quê? Era tão difícil para ele conviver com aquele lado sombrio do pai, que ele o tomava como se ele fosse todo sombrio. E não, ele tinha muitas coisas boas, que Lucas só conseguiu perceber quando ele não tinha mais a presença do pai. E aí ele descobriu que ele tinha por ele um sentimento de afeição, sim, e um certo amor. E é muito interessante da gente pensar, porque foi dentro do Espiritismo que eu entendi que não é dado a nenhuma criatura humana o poder de julgamento. Isso está no Evangelho. Nenhum ser humano tem autorização para julgar o outro. Mas foi na psicologia que eu aprendi que o julgamento, eu sempre achei que a questão do julgamento era com relação à pessoa. Eu não posso julgá-lo por conta dele. Mas não, foi na psicologia que eu aprendi que eu não posso julgá-lo por mim. Porque cada vez que eu julgo, eu deixo de amar. Cada vez que eu julgo, eu me afasto da pessoa. E se o nosso objetivo aqui é amar, quando eu uso o julgamento como meta, eu me afasto dele. Eu me afasto do amor que eu tenho por objetivo. Porque eu foco no que a pessoa não faz. Eu foco no que a pessoa não é. É como se eu o culpasse por ele não ser do jeito que eu gostaria que ele fosse. Só que a gente não sabe o que veio no coração dessa pessoa. O que foi que ele passou, o que foi que ele viveu, como foram as dores dele, como que aquilo se instalou na sua personalidade. Então essa é a primeira reflexão que eu queria trazer para a noite de hoje. A esposa, Íris, fica viúva e o dono da fazenda se apaixona perdidamente por ela. Só que ela não era uma pessoa aristocrata, não era uma pessoa da sociedade. Aí o que ele faz? Ele arruma para ela uma identidade com um status social que para a época era muito importante. Eu fico pensando como é que isso era fácil naquele tempo, né, que não tinha nem internet. Era mexer num documento e tudo estava resolvido, ainda mais para uma pessoa que tinha o dinheiro que ele tinha. E ele se casa com Íris e adota Lucas como filho. É assim que ele passa de filho de colonos para dono de todo aquele patrimônio, através do pai, que o adota, o admira, o ama e fica impressionado com a sua inteligência e com a sua sensibilidade. Vendo que Lucas era um homem muito inteligente, manda para Alexandria. Alexandria era um polo
de maior conhecimento científico da época. É lá que ele faz medicina. Ele faz medicina com o que se tinha de melhor na época. É como se fosse uma Harvard de hoje. Ele vai para Alexandria. E lá ele consegue concluir o curso de medicina. Só que Lucas era um questionador. Era muito inteligente para acreditar que havia muitos deuses. Mas também não conseguia entender como que um Deus só conseguiria e como que funcionava a lei divina. Não tinha o Evangelho, não tinha Jesus ainda. As referências dele eram através da sua observação do que a sua intuição trazia. Então, ele questionava muito sobre o sofrimento humano. Como ele era de uma família que tinha escravos, ele olhava aqueles escravos e ele ficava pensando assim, por que que Deus permite que uma pessoa que está escravizada fica doente, passa por dores terríveis? Qual era o mecanismo que funcionava através daquilo? O que funcionava atrás disso? Então Lucas olhava para aquilo e acreditava piamente que existia uma força maior e um Deus, mas não entendia o que era, quais os mecanismos que esse Deus se utilizava para a evolução das pessoas, qual era o sentido daquilo tudo. Cada pessoa que ele via em sofrimento, em dor, ele questionava. Então, na sua formatura, quando ele consegue o diploma, é de joelhos que ele agradece a Deus e fala assim para ele, aonde você leva dor, eu vou levar a cura. E aonde você leva a morte, eu vou levar a vida. Eu não entendo como é que esse mundo funciona, mas o que eu posso fazer, eu vou fazer. E é assim que ele começa o seu trabalho de médico. Em todos os lugares que ia, em todas as colônias, ele fazia aquele acompanhamento, ele cuidava, ele tinha aquela amorosidade tão difícil para aquela civilização da época. Assim ele foi tomado assim por um carinho, um carisma, porque era uma mistura de fé e ciência. Se as pessoas da época tinham preconceito com deuses e com curas, e chamavam pessoas de feiticeiro, e chamavam pessoas de bruxos, quando a pessoa tinha o diploma de médico, era visto de uma outra maneira. Então, quando ele chegava, todas as casas o recebiam. Todas as pessoas gostavam do médico. Todas as pessoas tinham um olhar amoroso para ele. Numa das suas viagens, ele vai para a Grécia e ele atravessa o Mediterrâneo. Nessa viagem, ele era a celebridade do navio. Era um navio escravo, mão de obra escrava, e ele era uma personalidade muito como se fosse uma pessoa ilustre fazendo uma viagem. Então, para ele foi concedida a melhor cabine, ele era um homem rico na época, então o olhar para ele era sempre de tudo de melhor se dava para ele. Só que aí ele começa a perceber que as pessoas estavam sendo jogadas no mar. E aquilo intriga. E ele vai perguntar o que está acontecendo. E o médico, o capitão fala para ele que a ala escrava estava contaminada com alguma coisa que eles não sabiam o que era. E que era para ele se manter na cabine fechado, para que não se contaminasse. E Lucas não aceita aquilo e quer descer lá dentro. Sofre resistência e tem que usar de ameaças para poder descer nas ralés ali e poder ver o que estava acontecendo. Assim ele consegue. Quando ele desce para a ala escrava, ele vê que o que está acontecendo ali era a peste. O navio estava tomado pela peste. Então ele fica impressionado com a quantidade de vômito e diarreia que tinha ali. Então ele começa o seu trabalho com balde, vassoura e limpeza. Primeiro ele limpa a ala e depois ele começa a tratar um por um. Meses se passam. Meses. Muitas mortes, muitas curas, mas o navio não conseguia ancorar em lugar nenhum, porque ele tinha que ter uma bandeira de que havia uma epidemia dentro desse navio, então ele não podia ancorar em nenhum porto.
Os mantimentos eram mandados para ele sem contato, porque as pessoas tinham medo que um navio desse contaminasse uma cidade inteira. E Lucas consegue reverter esse caso. E ele consegue salvar a parte significativa desse navio. Essa é uma segunda reflexão. Quando ele fala para o comandante assim: a peste nos mataria a todos. Quando você fecha a parte onde estavam os escravos, isola essa daqui, como o contato era assíduo, haveria contaminação de todos. Porque tem coisas na vida que ou a gente trabalha em conjunto, ou todos nós vamos perecer. A Covid está aí para mostrar para gente. O que eu tenho com a Covid? Qual o meu trabalho em grupo com a Covid? Qual o meu comportamento afeta a todos do nosso navio? Nós somos uma equipe. Será que as epidemias que vêm para nós não têm esse significado de trabalho em equipe? De trabalho da caridade, de responsabilidade, de dedicação? Como ele consegue fazer essa reversão? É dado a ele um escravo de presente. Porque essa pessoa o acompanha em todos os movimentos dele. E ele viu que ele tinha ali uma habilidade médica também. Então, como ele tinha gostado muito dessa pessoa, o dono, o comandante, dá a ele de presente. E esse escravo, que quando ele recebe é liberto, e ele diz a ele que ele poderia seguir a vida que ele quisesse, e ele fala que ele gostaria de seguir Lucas, que era com ele que ele queria sair. E aí eles faziam muitos trabalhos juntos. Até que esse rapaz, eles entram, ele era uma pessoa de religião, muito religioso, e aquilo afeta a cidade, a opinião das pessoas da época. E eles não aceitavam a religião das pessoas com muita facilidade, sabe? Então, quando Lucas sai para fazer um atendimento, eles entram na casa de Lucas, quebram a casa inteirinha, quebram todo o seu laboratório, eles batem nesse escravo, eles cegam esse escravo e deixam ele em condição de miséria. E mesmo assim, esse escravo resignado, resiliente, com fé que algo maior estaria ali por ele. Quando Lucas chega e vê aquele acontecimento, ele fica muito entristecido. E aí ele começa a questionar como seria a justiça diante dos agressores. O que faria dessas pessoas pessoas melhores? Se fosse só daquela vida, daquela forma, como que essas pessoas se converteriam, se mudariam? Talvez tivessem que viver a própria experiência para poder entender um pouco melhor sobre as atrocidades que comete. Porque é muito interessante que a gente faz, mas a gente só entende o significado quando a gente leva. Tem até um ditado popular que fala assim, pimenta no olho do outro é refresco. Porque você faz, mas nem sempre recebe com a mesma facilidade, com o mesmo contentamento que você faz. Ele começa a questionar a lei de causa e efeito, sem o saber. Quando ele vai andando nos vilarejos, tinha pessoas que ele tratava, que ele chegava lá e estavam totalmente curadas. As pessoas estavam curadas. Aí ele perguntava assim, o que tinha acontecido, né? Porque a ciência que ele tinha sabia que aquelas pessoas não tinham cura. Falava de lepra, falava de paralíticos, e aí as pessoas falavam que era um tal de Jesus de Nazaré. Era ele que fazia essas curas. E ele começa a achar que Jesus era um médico uma ciência muito além da dele. E ele começa a procurar por Jesus. Então ele sabia que Jesus estava numa cidade, ele ia para lá. Só que nesse período ele encontrava com muita gente necessitada de cuidados. Então quando ele chegava na cidade, Jesus já tinha saído.
Lucas nunca conheceu Jesus. Ele nunca se encontrou com ele. Ele chega perto. Tem uma passagem que está lá no Paulo Estevão, que fala que tem um momento que os dois estão em Cafarnaum. Os dois. E a pessoa chega e fala para ele, sabe, Jesus está fazendo uma pregação. E ele não podia deixar uma mulher que estava em trabalho de parto, um parto complicado, que já levava dias, e ele tinha que ficar ali. Ele poderia ter deixado e ido, mas ele preferiu o cuidado com a pessoa. Ele exercia o evangelho sem ouvir o evangelho. Ele exercia a caridade sem saber o que era, sem saber exatamente o que era a caridade. E é assim que ele passa os seus dias em busca de Jesus para conhecê-lo. Até que ele chega em Jerusalém e fica sabendo que já havia alguns meses Jesus Cristo tinha sido crucificado. E é muito interessante também porque todos os discípulos são judeus, menos Lucas. Lucas era turco. Ele não era judeu, ele não conheceu Cristo e ele era uma expressão do Evangelho. Então, ele começa a procurar saber quem eram as pessoas que andavam com ele, quem eram as pessoas que o acompanhavam, para tentar entender melhor o que era que Jesus fazia, como que ele conseguia chegar com aqueles milagres, que para ele não eram milagres, era ciência. É então que ele vai atrás de Barnabé, que está fazendo uma palestra numa cidadezinha pequenininha. Quando ele chega, Paulo de Tarso já estava convertido. Paulo de Tarso, para quem não sabe, era um assassino, um perseguidor de cristãos, que Jesus apareceu para ele em pessoa, ele conhece Jesus e ele se modifica, muda todo o seu pensamento, toda a sua estrutura de vida e começa uma nova jornada. Só que aquele conhecimento, saber do que era o Evangelho e ter conhecimento do que ele, Paulo de Tarso, fez, trouxe a ele um sentimento de muita tristeza e de muita culpa. Um dos sintomas da tristeza e da angústia que ele sentia é que ele era o maior orador da época. Quando ele se converte, ele não consegue falar. Então, nas palestras, Barnabé sabia que ele era um grande orador. E ele pedia a Paulo que falasse. Paulo gaguejava, não articulava bem as ideias, falava desconexamente e sempre entregava, como se não conseguisse, não conseguia concluir, não conseguia, o sentimento de culpa deixava com que a autoestima dele fosse tão baixa, como se se sentisse tão pesado, que ele não conseguia concluir aquilo. É assim que Lucas observa quando ele entra e vê Barnabé dando sinal para Paulo, Paulo se negando a falar. Ele fica impressionado com a figura de Paulo. Uma figura que ele sabia que era um homem da sociedade, postura de soldado, um homem alto, um homem que lutava. Ele era um soldado. E a figura de Paulo chama muita atenção dele. E ele espera tudo aquilo acabar e vai atrás de Paulo, porque magneticamente se sentiu muito atraído pela figura dele. E é um momento muito lindo que está no livro Paulo Estevão. A hora que Lucas vai atrás de Paulo e se apresenta para ele. Aí ele fala, muito prazer, me chamo Lucas, de Antioquia. E Paulo estica a mão para ele e fala assim, o prazer é todo meu, Paulo de Tarso. O encontro de dois gigantes do cristianismo. Ali nasce uma amizade maravilhosa. É explicando para Lucas sobre o Evangelho que Paulo recupera a oratória. Porque com Lucas ele se sentia não julgado. Lucas não conhecia seu passado. Lucas não era uma pessoa da sua convivência. Não tinha nada na história com Lucas que o trouxesse culpa, que trouxesse alguma coisa com relação ao seu passado. E ele gostava de conversar e explicar o Evangelho para ele. Então, quando ele sentava com Lucas para conversar, a conversa durava horas.
E as pessoas iam chegando, iam sentando, e é assim que Paulo recupera a sua oratória. Tem um momento que ele dá graças a Deus pela vida de Lucas. Ele fala que ele pede a Deus, que ele sentia tão deslocado, ele se sentia tão culpado, que ele pede a Deus um alento, que Deus ajudasse de alguma forma, para que tirasse um pouquinho essa solidão que ele tinha. Porque ele estava no mundo de pessoas que ele tinha agredido, mutilado. Ele era o perseguidor dos cristãos e de repente ele se torna um cristão. Gente, isso é a mesma coisa de um cruzeirense convertido atleticano. Não é bem aceito. Dá o que fazer para a gente aceitar. É um cruzeirense. Você olha nele anos a fio e fala assim, é um cruzeirense. E ele vai na galocura, torce pro galo, comemora o galo. Você olha para ele e fala, é um cruzeirense. É o julgamento. É o julgamento que nos afasta das pessoas. A gente não consegue ver nem quem elas são, porque a gente tem uma ideia fixa do que a gente acha que elas são. Então, Lucas se torna um companheiro de Paulo. Paulo era açoitado, tinha uma saúde debilitadíssima, vivia doente. Interessante a providência divina colocar do lado dele quem? Um médico. Seu melhor amigo era médico. Num dos seus açoites, que ele acorda todo atarefado ali, né, com aquela surra que ele tinha tomado, ele vê Lucas ali cuidando das suas feridas, e ele fala para ele, Lucas, meu irmão de alma, você é o médico de homens, e você é o médico das almas. Porque o carinho e o amor que ele cuidava das pessoas era tão genuíno, que o próprio atendimento já era uma cura. E ele começa a conviver com os discípulos, com os apóstolos. Só que era o seguinte, na época, eles fundaram uma casa, que era a casa que acolhia todas as pessoas, se ensinava o evangelho, e era um hospital-escola. Acolhia as pessoas necessitadas, as pessoas iam para lá, e essa casa se chamava Casa do Caminho. E quem era discípulo de Jesus eram chamados de caminheiro, ou viajores. E numa das reuniões que eles estão fazendo, e eles falam, nós caminheiros, Lucas pede a palavra pela primeira e única vez, porque ele não era dado a palestras. Ele pede a palavra e fala assim, que analisando a situação e ouvindo o termo caminheiros e viajores, caminheiros eram as pessoas que caminhavam, viajores as que viajavam, isso não remetia ao Cristo. E ele sugere, por que não a palavra cristão? Se nós somos seguidores de Cristo, por que não cristão? E é assim que a palavra cristão e cristianismo entra para o nosso vocabulário, através de uma sugestão de Lucas. A vida dos dois era de lugar em lugar. Paulo tinha um grande desejo. Seu desejo era ir ter com Maria, a mãe de Jesus. Ele queria se encontrar com ela para escrever melhor, anotar, entender um pouco sobre a vida do Cristo na intimidade. E esse era um projeto que ele tinha desde muito tempo. E o tempo vai passando e ele vê que não vai conseguir. Porque as casas que ele fundava dava problema demais e ele tinha que correr daqui, correr dali, era preso, ficava um ano preso, voltava, estava doente. Até que ele vira para Lucas e fala para ele que ele tinha uma grande tarefa para ele. Pediria a ele, Lucas, que fosse atrás de Maria e que anotasse tudo o que ela dissesse. E é assim que ela vai para Éfeso. É lá que ela está com João. Já passaram anos que Jesus tinha morrido. João cuidava de Maria. Maria já estava numa idade, eu não posso falar avançada, porque é mais ou menos da minha idade. Então, numa idade muito legal, né? Ela estava por volta dos 50 anos aí. Só que para aquela época era uma idade avançada. E João vai ter com Maria. Quando ele chega na casa de Maria,
ele bate na porta e Maria vem para atendê-lo. Quando ela abre a porta e ele vê Maria, ele fala sobre o impacto, como se alguma coisa mudasse totalmente na vida dele. Ele fica fascinado pela figura de Maria. Ele fala, não posso dizer que ele escreve para Paulo, ela tinha uma expressão muito jovem para ser a mãe de Jesus, mas em contrapartida, muito sábia para não ser uma pessoa, para ser a jovem que aparentava. Era uma mulher que ele não conseguia definir a idade, uma expressão de angelitude, um magnetismo, um envolvimento, que na hora que ela abre a porta para ele, ela fala, Lucas, meu filho, eu estava te esperando. Eu fico pensando quem que avisou a ela que ele estaria chegando. E ela está ali com uma caneca de leite de cabra para ele, com um pedaço de pão e com as uvas que ela apanha lá do fundo da horta. E é muito interessante porque Lucas fala assim, nunca provei nada tão doce. Que magnetismo é esse que interfere na natureza? Que magnetismo é esse que interfere nos alimentos que você toca e que você faz? Porque ele fala que a recepção de Maria para ele foi um banquete. Que aquele leite ele nunca tinha bebido, era um leite cabra. Que aquele pão ele nunca tinha comido, era um pão que Maria sovou. Que aquela uva era doce demais. E era só a presença de Maria e a sua alteração no ambiente. Uma outra reflexão para a gente. Como nós alteramos o ambiente à nossa volta? Como são os alimentos que a gente toca e oferece para a nossa família? O que a gente põe da gente na alimentação? Uma coisa tão básica. O que a gente põe de afeto, de alma, na comida que a gente faz para a gente? E ele passa um bom tempo ali com Maria. Tudo que ela fala, ele escreve. O Evangelho de Lucas é o Evangelho de Maria. É Maria quem dita o Evangelho. Ele só escreve. Tem coisas no Evangelho que também foram os discípulos que contam para ele. Mas a maior parte é o que ele fica sabendo através de Maria. É através de Maria que lá no Evangelho de Lucas a anunciação está mais detalhada, com sentimentos, com questões que Maria e José passavam. É lá que ele fala sobre a vida de João Batista, o amor de João Batista por Jesus, o amor dela, Maria, pela prima Isabel, as duas primas que engravidam quase que simultaneamente. É no Evangelho de Lucas que a gente tem todos esses dados, todos esses itens. Então, quando ele acaba de fazer o seu evangelho, ele retoma e continua com Paulo. Só que Paulo, apesar dos dois terem uma idade mais ou menos parecida, já estava extremamente envelhecido, debilitado. Então, no livro Paulo Estevam, tem algumas falas aqui, que é falas de Paulo sobre Lucas. Ele fala, Lucas é o meu cajado. O que é o meu cajado? É o meu braço. Não tinha muleta na época. Lucas é o meu cajado. Era Lucas quem dava o braço para ele. Nas prisões de Paulo, não sei explicar como, Paulo tinha livre acesso. Talvez pelo envolvimento com a medicina, talvez pelo que ele fazia por esses soldados e para a sua família, ele nunca foi preso e nunca saiu da cadeia. Ele era livre, mas ele tinha entrada e saída liberada dentro das cadeias da época. Está lá no livro Paulo Estevam, como ele podia, como é que ele era. Só que o cerco sobre Paulo começa a se fechar muito. E aí Nero taca fogo em Roma. Por uma questão política, ele tem a ideia de colocar fogo numa parte de Roma.
para fazer uma nova reforma, pegar novas ervas e começar uma nova cidade. Só que quando ele põe fogo em Roma, o fogo toma uma proporção nunca vista na época. E ele destrói, o fogo destrói Roma. E Nero começa a procurar alguém que ele pudesse jogar a culpa. Quem eram as pessoas mais problemáticas para o império na época? Os cristãos. Então, os cristãos levam a culpa do incêndio de Roma. Paulo era o chefe dos cristãos. Então, é ele que é preso na época. E como era proibido na época fazer encontros para se falar de evangelho, eles faziam isso nas catacumbas, afastado, no meio da noite. Justamente nesse dia, quando Paulo vai fazer esse encontro nessas catacumbas, ele não deixa Lucas ir. Ele tem uma intuição de que Lucas não deveria ir. E ele escreve uma carta para Timóteo, falando que ele sentia que o fim dele estava chegando. Eu vou ler um pedacinho para vocês entenderem o que foi Lucas na vida de Paulo. Ele fala aqui, carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Estou perto do fim da vida. Timóteo era para ele um filho. E ele fala muitas vezes nas suas epístolas, Timóteo, meu filho. Timóteo, meu amado filho. Timóteo não era filho dele. Ele tinha Timóteo como filho, porque ele o pega na infância. A mãe de Timóteo, que é Eunice, e a avó, Lloyd, eram mulheres viúvas, muito abastadas, e eram extremamente cristãs. Tudo que elas tinham, elas entregaram à causa, inclusive Timóteo. Elas entregam Timóteo para Paulo, e ele é doutrinado por Paulo. Como ele era muito jovem, Paulo tinha uma proteção com ele. Então, as cartas que Paulo escreve para Timóteo são lindíssimas, de grande afeto. Então, ele está sentindo que está no fim e ele escreve uma carta para Timóteo. Seria uma carta da gente para um filho, sabendo que a gente vai morrer. Então, ele fala lá, estou perto do fim da minha vida. Me sinto como uma oferta, já entregue a Deus. Sei que o meu momento de partir está chegando. Combati o bom combate, terminei a minha missão e mantive a minha fé, meu filho, até o fim. Venha me ver o mais rápido possível. Quem que você quer ver na hora que você vai morrer? As pessoas que você mais ama. Ele fala, venha me ver o mais rápido possível. Todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Tem outra carta que ele escreve também para os colossenses, que ele fala assim, ele está descrevendo quem são as pessoas que estavam com ele. Então ele fala, comigo está fulano, ciclano e Lucas, o médico amado. Era muito interessante como é que assim, a simpatia, o carisma de Lucas era popular. Então, na noite que Paulo vai ser preso, ele impede que Lucas vá com ele. E ele fala, hoje eu vou com o meu cajado. E Lucas fica, não sei, no livro não fala por quê, mas ele fala que Lucas naquela noite não vai. A única noite que ele não foi. Quando Paulo está na sua pregação, os soldados romanos chegam, todos foram presos, todos foram mortos. Inclusive Paulo, quando ele é decapitado. Então, não se sabe como foi a morte de Lucas, mas ele não foi igual aos outros discípulos, que todos foram sacrificados e martirizados de alguma forma. Lucas nunca foi torturado, nunca foi preso, nunca fez uma palestra. Ele era um coadjuvante. Isso é uma reflexão que eu trago para cá também. Todos nós precisamos ser coadjuvantes de alguém maior que nós. Às vezes da nossa mãe, do nosso pai, às vezes do nosso filho, às vezes do nosso amigo,
porque nós não estamos naquele papel principal, mas a nossa presença faz toda a diferença. Toda a diferença. O fato de você ter alguém por você que te ama, apenas te acompanhando. O que Lucas ensina de evangelho para Paulo? Nada além do seu exemplo. Paulo tinha toda a teoria, Lucas tinha toda a prática. E olha que uma outra curiosidade bíblica. As duas pessoas mais amorosas que Jesus tinha como discípulo era João, que era um homem doce. Até nos evangelhos eles falam lá o discípulo amado de Jesus. Apesar de eu não concordar com essa frase, porque quem escreve isso é ele mesmo. João, no evangelho de João, ele fala que Jesus preferia ele. Ele fala, eu, João, o discípulo amado, que quem fala isso não são os outros, é ele mesmo. Mas tudo bem. Então, assim, a docilidade de Lucas, a docilidade de João, aqueles que não foram escolhidos por Jesus. Isso é muito interessante, porque as personalidades de destaque bíblico para pregar o cristianismo foram as pessoas com mais defeitos que Jesus tinha perto dele. Os dois que eram a expressão do evangelho não foram os escolhidos para dirigir o cristianismo. Isso nos dá muita esperança, minha gente. Quer dizer, qualquer pessoa de boa vontade pode ser escolhido. Não precisa estar preparado. Porque dentro dos discípulos todos, ninguém estava mais preparado do que Lucas e João. E são os dois de menos destaque na Bíblia, na história evangélica. Quer dizer, quem nós somos? De quem nós somos coadjuvantes? Quem são as pessoas que a gente apoia? Porque quando a gente precisa de apoio, é fácil você identificar quem pode te ajudar. Mas identificar quem está do seu lado e que precisa de apoio, não é para qualquer um, não. Você precisa estar muito sensível e muito ligado para ter esse sentimento no coração e conseguir fazer o seu papel. Quer dizer, tem papel para todo mundo. Há muitas expressões do evangelho. Você não precisa ser um desbravador. Você pode ser uma pessoa simples, que vive. Não aquela que prega, aquela que vive. Não aquela que tem teorias sobre o amor. Aquela que vive o amor. Quando a gente estudou a carta, no último encontro que a gente estudou a carta de Paulo aos Romanos, ele fala lá, as pessoas recebem dons, talentos, e mudam o mundo com o seu talento. E aí ele vem ministrando palavra por palavra. Se você nasceu para ensinar, ensine. Se você nasceu para consertar, conserte. Se você nasceu para oratória, fale. Se você nasceu... Então ele vai detalhando ali. Quer dizer, o que você precisa para mudar o mundo? Fazer bem feito aquilo que você nasceu para fazer. De maneira simples. De fazer com o seu coração aquilo que você nasceu para fazer. Não é um dos objetivos que está lá no Livro dos Espíritos? Qual que é o objetivo da evolução? Que todos assumam a sua parte na criação divina. Então essa é a história que eu queria trazer para a gente hoje, que é essa história lindíssima de Lucas. Infelizmente não deu para saber que ano que ele morreu, como é que foi isso, mas a história católica, os historiadores católicos dizem que ele não foi martirizado, que ele morreu de idade, e não se sabe como, mas trabalhando até o seu último dia. Então que a gente tenha um pouquinho de Lucas em nós, que a gente tenha um pouquinho dessa caridade, desse amor, que a gente não queira aparecer, porque Lucas nunca quis passar Paulo, ele nunca quis, ele era um amigo de uma pessoa que brilhava, satisfeito com o brilho do amigo. Nunca houve uma competição ali e um desejo de sobressair a Paulo. Ele foi um coadjuvante fundamental
no psiquismo e na história bíblica. Então é isso que eu desejo para a gente, que a gente consiga entender o nosso papel, assumir o nosso papel e dê a devida importância a ele. Mesmo que no nosso conceito a gente ache que essa importância é pequenininha. Não é. Quando a gente faz o que a gente nasceu para fazer, a gente está sendo grande, muito grande. Então é isso. Boa noite, muito obrigada. Começamos, né, com uma mensagem do trabalho e vimos, né, o trabalho na prática dos primeiros cristãos e que são exemplos para nós. Então agora nós vamos fazer a oração final, depois a gente vai ter o passe e aí que a gente continue nessa sintonia para que vocês nos ajudem aí nessa oração. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em seu nome e pedimos que nos abençoe e nos colocamos à disposição do trabalho, Senhor Jesus. Pedimos também para que, após essa palestra, sejamos inspirados a seguir os exemplos do cristianismo, Senhor Jesus. Sabemos que é difícil, sabemos que é desafiador, mas temos o nosso modelo e guia, Jesus Cristo. Quero entregar neste momento todos que estão aqui presentes, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas preocupações. E pedimos também para todos que não puderam estar aqui hoje, que Deus os abençoe e guie em seus caminhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo ato do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, assim seja, graças a Deus.